Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Eu sou Igor Silva, analista e trader experiente com mais de 12 anos no mercado Forex CFD e especialista em análise técnica. Hoje nós vamos trabalhar um tema importantíssimo, que é como operar o SMC, o Smart Money Concepts, entender os conceitos, que fomentam esta técnica e que certamente vai, como falei anteriormente, amplificar a sua visão gráfica. Você já nos segue nas redes sociais? Se ainda não, está na hora de nos seguir e ativar o sininho para todas as notificações. Então, para começar, vamos às leis de Wyckoff. O Wyckoff, ele foi um dos pioneiros no price action, em uma época que os recursos eram extremamente limitados, então foi um dos pioneiros da leitura do preço. Por isso, ele tem uma importância tão grande, nessa interpretação da fita, entre aspas, no gráfico, porque praticamente o que o Wyckoff ele trouxe para o gráfico foi a interpretação da fita, tá? E isso é muito interessante porque até então nós temos ou tínhamos, os operadores ali da fita, ok? E depois, com o surgimento da análise técnica, foram se especializando na mesma. Então, você tinha a turma da fita e a turma pioneira ali do gráfico, né? E aí vem esse grande investidor e traz a leitura, vamos colocar assim, da fita no gráfico. E isso mudou as regras do jogo, vamos colocar assim. Porque uniu dois mundos, que extremamente complexos, mas que se somam. Então, a partir do momento que você entende que a leitura, a leitura do gráfico, através dos conceitos aí de SMC, que tem como pioneiro, vamos colocar assim, o Wyckoff, nós temos a união de duas linhas que hoje, seguem unidas por conta do trabalho e desenvolvimento de Wyckoff. E através disso você vai conseguir compreender o que os players estão nós usamos o gráfico de candles, através dos gráficos, temporais ali de candle, conseguir compreender o que os players estão procurando naquela movimentação, qual o objetivo daquela movimentação. Entre outras informações que você, através desse mindset de leitor de fita, olhando para o gráfico, vai ter esse feeling, vai ter essa profundidade no entendimento da psique do mercado. E isso é fantástico, tá? Então, para entendermos essa psique, o comportamento dos players, dos participantes do mercado, é necessário a gente partir para as leis de Wyckoff. E as leis de Wyckoff, ela é a chave para tal leitura. Então, vamos lá. Primeira lei, oferta e demanda nos mercados de ativos. Se um trader ou investidor quiser negociar seus ativos, mas só pode obter esses ativos oferecendo um valor maior que o comprador anterior, ele está disposto a pagar mais, fazendo com que o preço do ativo aumente. Dizemos que a demanda, neste caso, é maior que a oferta. Já se, por outro lado, um investidor deseja vender seu ativo e está disposto a aceitar um preço mais baixo para realizá-lo, o preço do ativo diminui. Dizemos que a oferta é maior que a demanda. Então, olha um componente psicológico
importantíssimo que muitas vezes, na leitura do gráfico, nós esquecemos de avaliar ou compreender com profundidade o que motiva aquela ação e por que aquela ação se tornou, de fato, uma tendência, né? Seja ela de alta ou seja ela de baixo, o que motivou. Então, nós, traders gráficos, a gente muitas vezes fica tão bitolado ali nos candles, né? Que a gente não para pensar ou perceber o que está por trás dos candles, o que está por trás daquelas ações, tá? E quais as consequências que elas trazem. E daqui a pouco a gente chega, porque o Wyckoff também pensou nisso, pensou sobre isso. A segunda lei é a da causa e efeito. A lei de causa e efeito afirma que uma mudança no preço de um ativo requer uma causa inicial. Olha ali o que falamos anteriormente. Importante, né? Essa causa pode ser um comprador que deseja reter o ativo ou um vendedor que deseja se desfazer da posição. Esta causa é expressa como uma acumulação em termos de demanda ou distribuição em termos de oferta. Ou seja, se trata de comportamento, né? Se trata de comportamento humano na época dele. Hoje, não apenas humano, mas também temos robôs de negociação que está no game, né, conosco. Só que os robôs de negociação também são programados por seres humanos, pelo menos ainda, né? A inteligência artificial está vindo aí para mudar isso. Mas são através de conceitos, em geral, conceitos que qualquer operador tem acesso e reproduz também. Então, podemos falar que é comportamento. E esse comportamento, ele gera um efeito, tá? Então, quando a gente fala aqui que a causa pode ser um comprador que deseja reter o ativo ou o vendedor que deseja se desfazer da posição, esta causa é expressa como uma acumulação em termos de demanda ou distribuição em termos de oferta. E como vocês vão perceber mais na frente, esses movimentos, eles são muitas vezes propositalmente manipulados para você, né? Para levar você a crer que, de fato, a intenção é uma quando é outra. Ou seja, o próprio... Aí entra mais uma vez o aspecto comportamento, o blefe, né? O blefe que está aí uma grande sacada que os pioneiros do SMC tiveram foi de compreender como, através desse blefe, as manipulações de mercado ocorrem. Para causa e efeito, dinheiro nas mãos fortes e fracas. O que é crucial na lei de causa e efeito é a troca de dinheiro das mãos fortes para as mãos fracas e vice-versa. O efeito recebido está sempre em proporção direta com a causa e essa troca leva tempo. Ou seja, quando a gente compreende a lei de causa e efeito, a gente entende que o dinheiro, ele migra das mãos fortes para as fracas e das fracas para fortes. Sim, é um jogo, é um balé. O efeito recebido está sempre em proporção direta com a causa e essa troca leva tempo. Como a gente comentou antes, muitas vezes as manipulações são exatamente essa jogada da mão forte levar para a mão fraca, ok? Para conseguir a liquidez suficiente para os seus objetivos, interesses daquela posição, né? Então a gente vê muito nesses blefs ou nessas trapaças, né? Nesses upthrusts ou sprints que seja, a gente vê exatamente manipulações
ocorrendo, que seria, entre aspas, né, fazendo com que o dinheiro migrasse do lado forte para o lado fraco, fazendo o lado fraco acreditar, né, que está levando vantagem contra o lado forte, e aí ele é simplesmente violinado e estopado, e lógico, o institucional consegue, assim, obter a quantidade de ativo suficiente para montar a sua operação. E quando ele consegue, iniciam-se os ralis, né? Então, vamos repetir novamente esse ponto que é muito importante. Causa e efeito de dinheiro nas mãos fortes e fracas. O efeito recebido está sempre em proporção direta com a causa e essa troca leva tempo. Exemplo da lei de causa e efeito. Um bom exemplo disso é quando vemos uma expansão do volume dentro de um determinado intervalo de tempo. O tempo que leva para o dinheiro mudar de mãos determina a causa e o efeito é a mudança no preço do ativo com base nessa causa. E repetindo, muito importante salientar. Um bom exemplo disso, de lei da causa e efeito, é quando vemos uma expansão do volume dentro de um determinado intervalo de tempo. O tempo que leva para o dinheiro mudar de mãos determina a causa e o efeito. É a mudança no preço do ativo com base nessa causa. Lei do esforço e resultado, mais uma lei muito importante para a gente compreender o que de fato move o preço. A lei do esforço versus resultado é um fator crucial no mercado. A trajetória do preço é importante, pois determina se uma operação será lucrativa ou não. Entretanto, um fator muitas vezes esquecido é o volume. Na lei do esforço versus resultado, o resultado é o que acontece com o preço, mas é o volume que fornece o esforço. Então, muitas vezes, quando a gente observa um super candle de alta, a gente não olha o volume. E às vezes, um super candle de alta, um candle forte, pávido, não tem volume. E quando não tem volume, tem um problema aí. A lei do esforço versus resultado é um fator crucial no mercado. Entretanto, um fator muitas vezes esquecido é o volume. Na lei do esforço versus resultado, o resultado é o que acontece com o preço, mas é o volume que fornece o esforço. Então, olha que interessante. Quando você observa que você tem um resultado, um candle gigante, mas olha para o volume desse candle e ele é pequeno, tem algum problema, que daqui a pouco a gente vai chegar nisso, que é a divergência. Ou seja, algo não está batendo. E quando há essa divergência, você consegue compreender o que tem uma probabilidade grande de acontecer a seguir. Ou seja, esforço e resultado. Esforço é o volume, resultado é o candle. Deu um grande candle, mas está sem volume? Ué, o resultado é bom, mas não teve esforço ali? Tem algo errado, isso tem um significado e a gente vai entender agora. Esforço e resultado, volume e preço. Vamos lá, gente. Sem esforço não pode haver resultado. Sem esforço não pode haver resultado. Peraí, se o resultado é o candle, é o preço, e se o esforço é o volume, então, sem esforço, sem volume, o candle está mentindo. É o que ele está falando aí. Olha que interessante. Pode perceber a grande parte das vezes que você entrou numa operação que tinha um candle, elefante gigante. Bote o volume agora. Bote no replay. Volte lá atrás e veja se tinha volume. Então, a gente é levado a acreditar, quando estamos olhando para o candle, que a força daquele candle, o tamanho do corpo, ok? E o tamanho dele em relação aos candles anteriores é um sinal bom de entrada. Mas quando a gente olha o volume e vê que não houve esforço para aquele resultado, é uma cilada.
E é exatamente essa lei brilhante que auxilia muito na nossa tomada de decisão. Independente da sua técnica ser o SMC, o ICOF ou qualquer outra, é necessário esse entendimento para você filtrar falsos sinais, ok? Falsos positivos. Vamos voltar, porque a gente ainda tem muita coisa para conversar. Então, vou repetir, gente, porque é muito importante esse ponto. Esforço e resultado, volume e preço. Sem esforço, volume, não pode haver resultado, preço. Quando a quantidade de esforço e a extensão do resultado não está em harmonia, algo está errado. É a origem das divergências. Quando o esforço está em harmonia com o resultado, temos um mercado equilibrado. Vou repetir essa parte. Quando a quantidade de esforço e a extensão do resultado não está em harmonia, ou seja, tem preço, mas não tem volume. Tem volume, mas não tem preço. Algo está errado. E é aí que temos divergências. E essas divergências têm significados, a gente vai entender. Quando o esforço está em harmonia com o resultado, aí sim, temos um mercado equilibrado, que é tem preço, tem candle forte, tem volumão. e, né? Então, isso é importantíssimo. Movimento ondulatório e a tendência do mercado. O comportamento do mercado exibe um fluxo ondulatório característico com uma tendência principal que pode durar por períodos extensos. Dentro deste panorama, existem zonas de excesso de compra e venda, onde o institucional estabelece sua posição. Nesta configuração, identificamos subondas menores, referidas como fractais. Estas pequenas ondulações contribuem para a formação de ondas maiores, que por sua vez constituem a tendência principal. Olha que interessante, né? A gente agora entra num tema que é um dos meus favoritos, que é a eficiência de mercado. Para o mercado ser eficiente, ele tem que ser ondulatório, ele tem que andar em ondas, né? Já teve até alguns experimentos que colocou uma bolinha para ir do ponto A para o ponto B em uma plataforma, sei lá, senoidal e outra em uma plataforma comum, né? Sem obstáculos. E o sinoidal foi a que chegou mais rápido, a bolinha do ponto A para o ponto B numa plataforma sinoidal. As ondas, a eficiência de mercado. Então, essas ondas, ok? Você tem uma grande onda, que seria o movimento. Dentro deste movimento tem o quê? As subondas, que são os fractais. Então, quando você fala, nossa, o mercado está num movimento altista forte, o mercado está numa onda forte de alta, sua tendência. Mas quando você coloca um zoom, você vê que dentro daquela tendência tem oscilações. E a gente chama isso de subondas ou fractais, ok? Então, essas pequenas ondulações, os fractais, contribuem para a formação de ondas maiores, que por sua vez constituem a tendência principal. Agora, vamos a um ponto muito importante dessa compreensão. Atenção a este ponto. Assim, neste contexto, o mercado segue produzindo uma série de ondas que superficialmente podem parecer aleatórias. Contudo, elas são parte integrantes da intrincada coreografia dos movimentos de mercado. E um ponto interessante disso é quando você tem um gráfico operacional e um gráfico de referência. O gráfico de referência é aquele gráfico que você vai ter a visão holística do ativo que você está operando. Você vai ver com mais clareza os pontos, né, importantes para o comportamento do preço, zonas de negociação, e aí você mapeia, né? Você marca. E quando você vai para o seu gráfico operacional, onde você vai colocar a sua operação, você percebe que aquele movimento se tornou mais
complexo pela formação dessas subondas ou desses fractais, mas, ao mesmo tempo que se tornou mais extenso e complexo, ele dá uma informação muito mais precisa sobre a saúde daquela tendência lá da referência. E isso é muito importante, ou seja, o que é a saúde da tendência que você está vislumbrando na referência? É que através dessas subondas ou dessas, vamos colocar assim, desses fractais que estão num gráfico menor, você vai conseguir entender pela formação das estruturas e suas quebras se aquilo que você viu lá na referência está mudando ou se está reafirmando aquilo que você viu na referência. Muitas vezes você olha para uma referência, gráfico de referência maior, e você diz, nossa, aqui é uma tendência de alta bonita demais. Aí você vai para o gráfico menor operacional, aí vê, xiii, não é não. Estou vendo aqui esse padrão aí dos últimos minutos, essa estrutura aqui dando uma viés contrária. Olha como é importante esse entendimento também que o mercado ele tem a sua direção e em gráficos menores, que seria o zoom, né? Ele tem a saúde daquela direção, através do entendimento dos fractais, das subondas e etc. É por isso que os trades que são mais bem-sucedidos pegam referência de gráficos maiores para olhar gráficos menores. Né? Então, sempre quando você observar um cara que tem muito tempo de mercado operando, ele vai ter uma referência que vai dar pontos operacionais, né, para ele, vai dar também tendência, vai dar para ele várias informações, que é um gráfico maior. Um exemplo, tá no gráfico de 4 horas ou gráfico de 1 hora para ver, marcar os seus pontos e um gráfico de 15 minutos para fazer suas operações. Porque essa troca de informação, isso é muito importante. Essa troca de informação entre a referência e o gráfico operacional, entre o entendimento de pontos de negociação e tendência da referência, e principalmente a saúde daquela tendência e a saúde daqueles pontos, através do vislumbre das subondas, dos fractais, e de como o preço ali no zoom aproximado ele está se comportando, faz com que a sua tomada de decisão seja muito mais assertiva. Isso é lógico, porque você vai entender o âmago da coisa. Você vai simplesmente se conectar, se plugar ao mercado e entender a psique coletiva. Vamos lá, o próximo slide. Emoções e os extremos do mercado. Regiões de sobrecompra e sobrevenda são geradas pelas emoções dos participantes do mercado. Como seres humanos, temos uma propensão natural a ir aos extremos, impulsionados pelo medo e pela ganância. Quando o mercado atinge esses picos, nos referimos a eles como zonas de sobrecompra e sobrevenda. Nestas zonas, o institucional constrói sua posição, capitalizando sobre a reação emocional dos participantes menos robustos do mercado. Então, repetindo novamente, esse ponto é importante demais. Como seres humanos, temos uma propensão natural a ir aos extremos, impulsionados pelo medo e ganância. Quando o mercado atinge esses picos, nos referimos a eles como zonas de sobrecompra e sobrevenda. Nessas zonas, o institucional constrói sua posição, capitalizando sobre a reação emocional dos participantes menos robustos do mercado. Emoções e os extremos do mercado. Então, o que acontece quando você se frustra no mercado, né? Pensar que aquilo não é proposital é uma ilusão. É proposital. O mercado lhe induziu ao erro, sim, mas não uma pessoa, né?
É o coletivo, a psique coletiva. Ou seja, o mercado está o tempo todo, lembra, né? Para ter uma posição, tem que ter uma contraparte, ok? Então, naturalmente, o dinheiro tem que migrar de uma mão para outra. Isso é natural. Então, é basicamente um jogo, entre aspas, em que o mais esperto, né, na arte da manipulação é que vai conseguir que o dinheiro migre para as mãos dele. É que vai ficar com o dinheiro. Então seria, dentro do SMC, basicamente essa visão. Quando você está operando, quando você está simplesmente ali num jogo de interesses, você vai ter dos institucionais, naturalmente, dos players principais, vai ter manipulações que vão mexer com as suas emoções, e isso foi notado há 100 anos atrás, né? Vão mexer com as suas emoções para que você fraqueje, para que simplesmente você perca o controle, e é nessa perda de controle, geralmente tomando a decisão errada no lugar errado, que eles vão captar essa liquidez. E isso é proposital, mas não consciente, é inconsciente, é a mente coletiva do mercado. Não tem ninguém, nenhum player que diz, tô vendo aqui o varejo, vou... Não, é como funciona naturalmente os aspectos da oferta, demanda, liquidez e a interação de tudo isso. Então, vamos recapitular, porque esse é um ponto que dificulta muito a vida dos traders que estão tentando conseguir atingir, né, a consistência. Emoções e os extremos do mercado. Regiões de sobrecompra e sobrevenda são geradas pelas emoções dos participantes do mercado. Como seres humanos, temos uma propensão natural a ir aos extremos, impulsionados pelo medo e pela ganância. Quando o mercado atinge esses picos, nos referimos como zonas de sobrecompra e sobrevenda, e nessas zonas o institucional constrói a sua posição, capitalizando sobre a reação emocional dos participantes menos robustos do mercado. Então, aqui, em palavras bonitas, está mostrando exatamente que os institucionais, ou seja, os grandes players do mercado, se capitalizam em cima do seu erro, da sua emoção não organizada ou estruturada, uma condição emocional madura. Então, é muito importante entender isso para não ser vítima, né, desse tipo de acontecimento que é contínuo e diário. Enquanto houver mercado, vai haver esse tipo de comportamento, porque é natural da selva. Ondas menores e a formação da tendência principal. A tendência principal do mercado sempre se origina de ondas menores. Estas ondas, quando em uma direção ascendente, formam uma tendência de alta, potencialmente uma tendência primária. Da mesma forma, ondas menores em uma direção descendente estabelecem uma tendência de baixa. Ambas as tendências podem ser lucrativas, lógico. Então, a importância, mais uma vez, aqui das ondas menores para a formação da tendência principal. E aquilo que a gente junta novamente quando você vai para um gráfico menor, ok? Gráfico de referência, você consegue ver a primária, mas vai no gráfico menor e vê todos os detalhes da movimentação feita pelas subondas, pelos fractais. Você vai entender, compreender num gráfico menor como foi originada a tendência que você observou a primária ali no gráfico maior. E isso é interessante. Entender, compreender o que você está fazendo. Área de acumulação e distribuição. Existem períodos em que o mercado não registra novos picos ou vales. Todo mundo já pegou dias, semanas
ou meses que está naquela lateralidade bonita, né? Então, o mercado entra em um estado de lateralidade, criando áreas de acumulação e distribuição. Isso é muito comum em qualquer ativo, mas principalmente no Forex, né, gente? Quando forma acumulação e distribuição, às vezes demora um tempão, pois servem como testes para a tendência em vigor. Então, há um entendimento aí das áreas de acumulação e distribuição, às vezes, né, posso compreender assim, bem distante da importância de fato que tem, do sentido que tem. Então, assim, áreas de acumulação e distribuição, elas existem em períodos em que o mercado não registra novos picos ou vales, ok? Só que, principalmente, ela é uma região que serve para testar a tendência em vigor e, geralmente, ela pode renovar o fôlego, porque ela acumulação, ó, já fala tudo, né? Acumulação. Ele está acumulando, 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 acumulando energia para dar continuidade ao movimento altista, ou no caso da distribuição, ele vai o quê? Ele está na lateralidade ali, ó, juntando energia para distribuir mais, para renovar. Então, quando você tem uma tendência, a tendência ela fica sempre tendo momentos de, posso falar assim, de retenção de energia, ok? Para a sua continuidade. Então, você tem um movimento natural, vertical, aí você tem o lateral, que é energia, 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 pá, continua até o momento que você tem a primeira distribuição. Isso no movimento altista. E a acumulação é o quê? É você, de fato, ter a continuidade de um movimento altista, né? Ou você ter o surgimento de um movimento altista, depois uma lateralidade. Distribuição é você ter o início de um movimento baixista, né? Ou ter a continuidade de um movimento baixista depois da lateralidade, ok? Então, a acumulação, ela também, e depois a gente vai falar sobre isso, ela pode ter um novo significado na renovação da tendência, como eu falei, que se chama reacumulação. Ou seja, a acumulação é quando ele estava caindo, ele lateralizou, lateralizou, e aí, pum, começou a subir, depois de uma forte lateralidade, acumulou. E aí ele vai e lateraliza de novo, depois do primeiro sprint de alta, lateraliza de novo. Quando ele lateraliza, ele está novamente acumulando a energia. Quando ele rompe novamente e volta para o rally, ele está o quê? Fazendo o quê? Ele está reacumulando. E assim vai. Da mesma forma para a distribuição. Então, quando você tem um mercado que estava ali subindo, 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 e aí tem a primeira lateralidade, ele puff, rompe para baixo e começa a baixa. Você teve uma distribuição, ok? Ao mesmo tempo que ele está lá no rally de baixa, e aí ele lateraliza um pouquinho e continua a cair novamente. Você teve uma redistribuição. Então, o conceito seria basicamente isso. O que muda é que bota o ré na frente quando já é na continuidade da tendência, beleza? Simples de entender, não é mesmo? Qualquer dúvida é só perguntar. No final, vou dar um tempinho para a gente trocar uma ideia, bater uma bola, beleza? Tamo junto. Vamos continuar aqui. Então, repetindo, áreas de acumulação e distribuição, existem períodos em que o mercado não registra novos picos ou vales, tá? Essas regiões são mais críticas, pois servem como teste para a tendência em vigor. Então, nesses momentos, o mercado entra em estado de lateralidade, criando áreas de acumulação e distribuição, ou reacumulação ou redistribuição. Importância da leitura de preço e volume. É essencial desenvolver a habilidade de leitura de preço e volume. É a única maneira de verdadeiramente entender o que está acontecendo no mercado.
Bem, você tem o volume, né, tradicional, mas você também tem vários, tá? Indicadores que podem funcionar como auxiliar também, análogo aí ao volume. Só que o volume é tradicional, né? E quando a gente volta lá na lei do esforço versus resultado, se trata disso aqui, ok? A importância da leitura do preço e volume está ligada à lei do esforço e resultado. Ou seja, você tem um resultado que é o preço e tem o esforço que é o volume. Os dois têm que andar juntos. E se um não, não anda junto com o outro, você tem uma divergência. E a divergência muitas vezes pode apontar que o caminho é o oposto daquele do resultado. Entende? Então, esse é uma pegadinha, né? É uma pegadinha que acontece no nosso dia a dia como traders. Por isso que a gente tem que estudar bastante, se preparar para compreender que cada nuance tem um sentido e um entendimento. É só a gente parar para estudar, se aperfeiçoar e compreender. Então, é essencial desenvolver a habilidade de leitura de preço e volume, é a única maneira de entender o que está acontecendo verdadeiramente, né? Profundamente. Compreendendo as tendências de mercado e acumulação barra distribuição. Agora vamos lá, gente. Vamos usar o nosso recurso mais rico, que é a imaginação. Imagine um mercado em tendência de baixa, dominado por uma forte pressão vendedora. Em um dado momento, surge um volume excessivo, mas este é absorvido, criando uma faixa de negociação de baixo volume. 2. Durante este período, o mercado não ultrapassa nenhuma das linhas de suporte ou resistência. Wyckoff se refere a este tipo de movimento como acumulação ou distribuição. Neste exemplo, estamos diante de um caso de acumulação. Vamos lá. 3. Após algum tempo, o preço rompe a linha de suporte novamente, acompanhada por um volume excessivo. Olha aí o esforço e resultado. Desta vez, o mercado absorve de tal forma que a pressão vendedora se esgota e o mercado sequer testa a região. Todo mundo já viu isso acontecer, né? E isso ocorre frequentemente quando especuladores olham o sentido de tudo que foi abordado. Ó, isso acontece frequentemente quando especuladores que entraram vendidos neste ponto se veem obrigados a estopar a posição vendida. Olha que interessante isso. 4. O institucional entra comprando, outros especuladores se juntam ao movimento e seguem o institucional, enquanto os que estoparam mudam de lado e passam a comprar. Em muitas ocasiões, o próprio institucional manipula o preço para baixo, levando a maioria a acreditar que a tendência é de queda. Olha que interessante. Então, vou voltar a esse ponto aqui. Vamos lá. Imagine um mercado em tendência de baixa, dominado por uma forte pressão vendedora. Estão sacando? Em um dado momento, surge um volume excessivo, mas este é absorvido, criando uma faixa de negociação de baixo volume. Durante este período, o mercado não ultrapassa nenhuma das linhas de suporte ou resistência. Após algum tempo, o preço rompe a linha de suporte novamente, acompanhado por um volume excessivo. Desta vez, o mercado absorve de tal forma que a pressão vendedora se esgota e o mercado sequer testa a região. Isso ocorre frequentemente quando especuladores que entraram vendidos neste ponto se veem obrigados a estopar a posição vendida. O institucional entra comprando, outros especuladores se juntam ao movimento e seguem o institucional, enquanto os que estoparam mudam de lado e passam a comprar. Em muitas ocasiões, o próprio institucional manipula o preço para baixo, levando a maioria a acreditar que a tendência é de queda.
Ou seja, muitas vezes, como foi citado aqui, o próprio institucional usa este artifício para que, de fato, a contraparte ali acredite. Olha, mas é importante ressaltar que existem sinais desse tipo de comportamento. E como vocês estão observando, existe como a gente identificar e, melhor, se proteger, e vendo isso até termos uma oportunidade de pegar um movimento expressivo com o institucional, né? Que o Wyckoff também chamava de homem composto, mas eu acho melhor chamar de os institucionais, né? Que é o coletivo. Então, vamos voltar à nossa apresentação. Diga sim às ações e não às comissões. Opere ou invista em ações e CFDs sobre ações, agora sem comissões, na sua conta Trade MT4, Trade MT5, Invest MT5. Vamos lá aos 3 tipos de gráficos de Richard Wyckoff, né? Richard Wyckoff fazia uso de 3 tipos de gráfico, além da leitura da fita. Então, os 3 tipos de gráfico mais interessantes para a leitura da metodologia de Wyckoff é o gráfico de ponto e figura, gráfico de ondas, gráfico temporal e gráfico vertical com máximo, mínimo e fechamento, 2 gráficos atemporais. Só que nós, né, hoje temos uma afinidade, eu acho que a análise técnica como um todo, ela criou uma afinidade nos tempos atuais com o gráfico de Kendall, que naturalmente é, de longe, o meu favorito. Então, antes de chegarmos no gráfico de Candles, ok? O gráfico de ponto e figura, que foi um gráfico muito importante, né? No início ali de entendimento dessa técnica como um todo, utilizado bastante pelo Wyckoff, ele é um gráfico gerado com base na quantidade de linhas horizontais representando a causa e projetadas na linha vertical, que seria o efeito. Também é utilizado para projeção de alvos. Hoje, poucas plataformas oferecem esse tipo de gráfico, apesar que boa parte, acredito que está começando a incluir novamente, ou pensando em incluir. No entanto, é possível traçar alvos por meio de outras técnicas, como análise de regiões de valor e alvos em Fibonacci. Então, eu, naturalmente, eu adoro Fibo, né? Eu adoro Fibonacci. E por usar o gráfico de candles e não usar o gráfico de ponto de figuras, que seria aquele que, de forma clássica, né? Lá 100 anos atrás era o que eles usavam para fazer essas projeções, etc. Gráfico de ponto de figura. Hoje, o gráfico mais comum e o meu favorito, naturalmente, é o gráfico de candles. Então, no gráfico de candles, existem formas atuais, vamos colocar assim, específicas dentro dessa realidade, e a minha favorita é Fibonacci. Porque com Fibonacci, você unindo esse entendimento psicológico da psique do mercado, né, do comportamento, entendendo o gráfico no aspecto psicológico mesmo, de ação e reação dos participantes, quando você insere a matemática, é um casamento alquímico, é um casamento perfeito. É um negócio muito poderoso, porque torna ali o seu manejo, vamos colocar assim, muito mais racional. Então, eu acredito que Fibonacci, ele meio que torna o operador do price action, da ação do preço, ou do SMC, ou de Wyckoff, queira dar o nome que queira, ele torna um pouco a visão um pouco mais racional, até pelo próprio princípio de utilizar matemática ali, já que a análise do SMC ela é bastante abstrata, ou, como alguns falam, discricionária, né?
Então, quando você coloca a Fibonacci, ajuda a fincar meio que o pé no chão. Eu amo Fibonacci por isso, na realidade ali que a matemática traz, para que você cruze, né, com esse abstrato ali, dessa interpretação e desse entendimento, e tenha mais confiança nos pontos operacionais, nas suas decisões, nos seus alvos também. Porque em momentos de mercado com bastante fulgor, vamos colocar assim, apenas uma análise discricionária, apenas uma análise mais interpretativa, mais abstrata, ela ela acaba sendo um pouco insegura ali na sua execução em alguns momentos mais, como falei, mais agitados ou que criem algum tipo de insegurança no trader, tá? Então, quando você coloca a Fibonacci, você ganha mais confiança. Resumindo, o que eu queria dizer é isso. Você ganha mais confiança. Então, você pega algo mais concreto ali, que são os níveis, as proporções, as razões de Fibo, com essa análise, esse entendimento da psique de mercado, do comportamento, é o casamento perfeito, beleza? Vamos voltar? Queria agradecer aí o comentário da nossa aluna, muito obrigado. É uma alegria trazer esse conteúdo para vocês. Que bom que vocês estão gostando. Então, né, hoje, nós temos poucas que oferecem o gráfico que antes, né, o gráfico de ponto de figura, que antes era um gráfico importante, como a gente vê, um gráfico que o Wyckoff tinha uma finalidade para ele muito interessante, só que hoje, né, o gráfico de candle, de fato, é a bola da vez. E a gente não pode, tá? É interessante porque a gente não pode deixar de perceber o quão brilhante foi, né? E é a leitura que o Wyckoff trouxe para a gente, pelo fato dele identificar, isso é muito interessante, ele identificar essa força, né, por trás dos movimentos na expertise de mercado, no seu próprio fluxo, na sua própria movimentação, como o homem composto, né? Que é o institucional, os institucionais, né? Então, toda vez quando você estiver vendo algo de Wyckoff ou do SMC falar homem composto, está falando dos institucionais que o Wyckoff meio que criou esse mito, né? O homem composto, né? Que seria, de fato, numa tradução aí, os institucionais. Essa é a linguagem que ele utilizava para falar sobre institucionário, o homem composto. Então, análise de preço e volume é uma técnica discricionária baseada em rastrear onde o homem composto está estabelecendo a sua posição. Ao analisar apenas o Times and Sales e o Book, a visão de mercado torna-se limitada, né? Por isso, entender o conceito da leitura da fita é crucial. No entanto, a operação utilizando gráficos por meio da leitura de preço e volume é o que permitirá a identificação de pontos de negociação relevantes para a tomada de decisão. Então, olha o avanço, né? Que esse entendimento ali da leitura da fita, ele trouxe para a análise em termos gerais quando levou isso para o gráfico, né? Porque quando você está vendo um book o Times and Sales, o book de oferta, quando você está analisando, você precisa de mais dados, você precisa de mais substância para entender. E o que é legal do gráfico é porque aquilo fica tatuado, fica gravado. Se você quiser ver ali o que aconteceu a 1,30, 13,30 de hoje no gráfico, de qualquer ativo do dólar, você vai voltar lá e você vai ver. Você vai ver o que aconteceu.
você vai ver exatamente que tipo de jogos players estavam jogando ali, né? Que estava em jogo. Qual foi a jogada que definiu o dia? Você vai compreender toda essa. Até recomendo vocês voltarem, entenderem, pensarem com essa mentalidade, esse mindset que o SMC traz, desse entendimento dos movimentos, do que está por trás das valinhas, do que está por trás das ondas, do que está por trás das lateralidades, das tendências dos ralis. Então, você pode voltar, e já no book, ou no Times and Sales, você pode até voltar, mas você não vai conseguir compreender, por isso que você não consegue, né, utilizar esses recursos para operações mais longas. Geralmente esses recursos são para operações, o Times and Sales, o Book de Ofertas, são para operações mais curtinhas, para operações mais longas não consegue, porque você não consegue ter no Times and Sales e no Book uma visão tão completa e ao mesmo tempo simplista, clara, e que você pode compreender o que aconteceu com clareza, porque fica tatuado ali dentro do contexto. Isso é o que mais me chama a atenção, porque você consegue compreender dentro de um contexto. Então, o gráfico, ele é sim fantástico. Então, vantagens do uso do gráfico de candles, né? Para o SMC, para entender o Smart Money Concepts, tá? Movimento preço. Ele, para o SMC, gente, oferece uma visão clara de oferta e demanda, ponto de suporte e resistência. É muito mais fácil enxergar tudo isso. Tendência de alta e baixa, linhas de oferta e demanda, mudança de progresso e movimento de preço, dá para ver com mais facilidade. Tempo. O gráfico de candles é um gráfico temporal, né? 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 1 hora, 4 horas. Então, é possível acompanhar a velocidade dos movimentos de alta e de baixa, bem como a duração de períodos de acumulação ou distribuição. Isso é legal também, porque você vê o quão veloz foi o movimento. Você consegue ver quanto tempo está naquela lateralidade. Você sabe, né? Quanto maior o tempo que ele fica naquela lateralidade, mais forte vai ser quando houver a ruptura, ok? Então, o tempo no gráfico de candles, cara, eu acho que o tempo é um dos fatores mais importantes, principalmente para o SMC, porque você vai avaliar numa lateralidade ali o quão forte é aquele sinal exatamente pelo tempo que foi criado aquele movimento. Quanto demorar mais para criar o movimento, na hora que ele é startado e ele começa a andar, você sabe que ali você tem uma coisa grande, você tem algo grande. Porque o tempo dá essa perspectiva do quanto tempo foi trabalhada ali aquela energia, né? Foi centrada ali, foi compactada ao máximo, podemos dizer assim, a liquidez até o momento, de fato, do estouro, e aí o movimento, ele é proporcional ao tempo que ficou acumulando, ao tempo que ficou distribuindo, tá? Então, ele é proporcional ao quanto tempo está lá lateral. Quando estoura, sempre você vê uma ruptura acontecer, algum alarme seu soou, foi uma ruptura que aconteceu, olhe e veja quanto tempo ele ficou aqui nesse acúmulo, nessa distribuição, nessa lateralidade, ali compactando, compactando, compactando até explodir. Quanto maior o tempo, certamente maior o movimento, beleza? Então esse é um ponto muito importante do gráfico de candles para o SMC. Outra vantagem, para a gente finalizar aqui, gente, é muita coisa para a gente conversar, mas vamos lá. Volume. Permite comparar força e fraqueza, tá? O volume, medir a intensidade da negociação e acompanhar a pressão crescente ou decrescente de oferta e demanda. Ele também auxilia a identificar situações de compra e vendas climáticas. Fechamento dos preços.
facilita a visualização de alterações na pressão para cima ou para baixo dos preços. Então, gente, eu gostaria de agradecer a presença de todos. 1 hora passou, passou assim, passou voando. Vocês têm alguma pergunta? Se tiver, é só mandar agora. Queria agradecer a todo mundo que está aí, pessoal de Moçambique, pessoal da África, como todo, língua portuguesa, que sempre está aqui dando aquele apoio. Muito obrigado a vocês, tá? Gratidão, pessoal de Portugal, pessoal também do nosso Brasilzão. Muito obrigado a presença de todos. E vamos lá, tem alguma pergunta? Vocês gostaram? Manda feedback aí, gente, no chat. Como foi? Foi legal para vocês? Espero ter agregado. Isso é uma visão, é muito vasto esse entendimento. A gente vai trazer outras aulas complementares sobre o assunto, só para vocês terem ideia. A gente já bateu 1 hora aqui, que é a nossa aula, e ainda faltou, eu acho que uns 50 slides. Mas não tem problema, porque esses slides vão compor uma próxima aula nossa sobre SMC, que será a parte 2, porque é muito extenso, ainda tem gráficos, tem prints que eu quero dividir com vocês, muita coisa. Então a gente vai, ao longo do tempo aqui na Admirals, trazendo mais conteúdo sobre o SMC, que eu sei que é o interesse de todo mundo. Então, vamos trabalhar esse interesse, beleza? Então, tamo junto. Vamos que vamos, gente. Até mais. E olha, se vocês curtiram essa aula, a gente vai colocar no YouTube, vai lá, comenta, pede a parte 2 da aula, e eu tenho certeza que a equipe vai acelerar para a gente trazer a parte 2 do SMC, porque ainda tem muita coisa, só é o início. Tamo junto. Até mais.